Olá, pessoal. Então, continuando nossa aula sobre bioquímica, a gente tem os carboidratos. Então, nossa aula de hoje é sobre carboidrato e o seu metabolismo. Então, nós vimos já ácidos nucleicos, lipídios e proteínas. Então, tem algumas aulas aqui já no canal: biossíntese de proteína, enzimas, lipídios, ácidos nucleicos. E hoje a gente vai ver os carboidratos, que nesse caso aqui estão os monossacarídeos. Qual é a estrutura do carboidrato? É um carbono hidratado. Então, sempre as moléculas elas vão ser distribuídas dessa forma. O carbono com a molécula de água multiplicada pela quantidade de compostos que tem, né? Então, a gente tem monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos dos carbonos hidratados. Então, eles são classificados em monossacarídeo, a gente tem a glicose, a frutose e a galactose. Disacarídeos é quando a gente junta mais de um monossacarídeo. Então, eu tenho sacarose, maltose e lactose. E os polissacarídeos, que são moléculas grandes de carboidrato, eu terei amido, celulose e glicogênio. A glicose, ela vem normalmente de vegetais, frutose de frutas, né? E a galactose do leite. Então, é um açúcar vindo de cada fonte diferente. E a união delas vai juntar, né, vai formar disacarídeo e mais futuramente uma molécula maior ainda, amido, celulose ou glicogênio. Aqui a gente tem uma tabelinha para disacarídeos. Então, a gente tem o carboidratos, né, sacarose, lactose e maltose, e a gente tem a união de moléculas de monossacarídeo. Então, por exemplo, sacarose é a união de glicose mais frutose. Aonde que ela está? Aonde que a sacarose é encontrada? No nosso açúcar. No açúcar que a gente utiliza para fazer, utilizar na cozinha, então o açúcar da cana-de-açúcar, ela é utilizada, então, da cana-de-açúcar e a sacarose. Nós, aqui no Brasil, utilizamos muito cana-de-açúcar porque é muito difundida, muito produzida aqui. Mas, fora daqui, eles usam muito açúcar de beterraba e açúcar de batata também. Sendo que a sacarose tem um papel energético para nós. Então, o carboidrato, em geral, ele tem, de maneira geral, né, ele tem um papel energético, ele nos fornece energia. A lactose é um disacarídeo, que é a união de glicose mais galactose. Esse tipo de disacarídeo é encontrado no leite, também tem um papel energético. Então, a lactose é encontrada no leite. Maltose. A maltose é a glicose mais a glicose, é presente em cereais e derivados do malte. Então, lá na cerveja, a gente tem o malte. O malte, ele é fornecido, né, ele existe a maltose nele. Então, cereais, nos grãos, todos têm maltose, também um papel energético. Aí, passando de disacarídeo para polissacarídeos, a gente possui dois tipos de polissacarídeos: os polissacarídeos estruturais e os polissacarídeos de reserva energética. O polissacarídeo estrutural, por exemplo, é a celulose. A celulose geralmente é encontrada em vegetais e ela participa, então, da constituição da parede celular. Se nós alimentarmos de celulose, nós não conseguimos digerir essa celulose. Nós conseguimos quebrar as células, mas digerir em partículas para absorção das células, a gente não consegue. Então, toda a celulose que a gente ingere se forma fibras. Então, é muito bom a gente ingerir vegetais para que nos ajude na formação das fezes. Então, a celulose ela ajuda na lubrificação da formação das fezes e na formação em si da massa das fezes, né? Aqui no canal já tem uma aula de sistema digestório que eu também comento sobre celulose. Então, a celulose está em vegetais na parede celular e nós, como seres humanos, não conseguimos digerir essa celulose. Polissacarídeo estrutural do vegetal. A gente também tem o polissacarídeo quitina. A quitina ela é muito ocorrente em artrópodes que possuem carapaça. Então, elas também existem na parede celular dos fungos. Então, na parede celular dos fungos e na carapaça de artrópodes, existe quitina. Então, em aranhas, camarões, lagosta,
nos insetos mesmo, besouros, borboletas, tudo isso tem a quitina como um polissacarídeo estrutural. Então, é uma molécula de açúcar grande que forma o crustáceo, o inseto, enfim. Aí a gente tem o polissacarídeo de reserva. Nós temos dois tipos. O amido, que é encontrado nos vegetais, e ele tem essa função de reserva. O amido, ele pode estar, por exemplo, na raiz da mandioca, na cenoura, na beterraba. Um amido é uma molécula grande de carboidrato que tem função de reserva energética para esses vegetais, então, e a gente consegue se alimentar deles. O glicogênio, ele é encontrado nos fungos e nos animais, tem função de reserva energética também. O glicogênio, ele é importante para nós, que vocês vão ouvir falar mais para frente, ele é reservado no fígado, no nosso fígado. E ele tem como função de um processo de digestão, quando tem pouca glicose no nosso sangue, o glicogênio ele é quebrado por um hormônio, né, que nesse caso vai ser usado, então, a glicose no sangue, a partir do momento que não tem baixa quantidade de glicose, o glicogênio vem nos ajudar aumentando a quantidade de glicose. Então, o glicogênio um polissacarídeo de reserva, ele fica no nosso fígado. E assim, para a gente entender melhor para que serve esse carboidrato, para que a gente precisa dele tanto assim, a gente tem a transferência de energia. Então, o carboidrato, a molécula dele, de um polissacarídeo, disacarídeo ou monossacarídeo, ele é transferido para nós em forma de energia. E a gente tem 3 níveis. O nível ecossistêmico, né, no planeta, então, os autótrofos e os heterótrofos entram em equilíbrio. Autótrofos é aqueles vegetais, aqueles seres vivos que produzem seu próprio alimento, e os heterótrofos são seres vivos que não produzem o seu próprio alimento, eles têm que ir à busca do seu alimento. Então, o nível ecossistêmico é o equilíbrio do ecossistema através dos autótrofos e heterótrofos. O segundo nível é o nível sistêmico. Então, para nós, o carboidrato, ele é digerido e ele controla nossa glicemia. Então, o nível sistêmico, eu vou explicar mais para frente, que é a digestão e controle glicêmico. E o terceiro nível é o nível celular, quando lá nas células, tanto vegetais quanto animais, acontecem processos a nível celular que fazem o metabolismo de carboidrato. Então, no caso das animais, né, a gente tem especificamente respiração celular, e nos vegetais a gente tem respiração celular e fotossíntese acontecendo a nível celular para transferência de energia. Então, esses 3 níveis, eles estão encarregando da transferência de energia do carboidrato para as nossas células. Então, o nível ecossistêmico é aquilo que eu tinha dito para vocês. O autótrofo, são seres autótrofos em equilíbrio com seres heterótrofos. Então, autótrofos, na sua maioria, os vegetais, e os heterótrofos, na sua maioria, os animais. Então, a gente tem um equilíbrio do sistema, do ecossistema do planeta, que autótrofos realizam fotossíntese para que os heterótrofos absorvam algo dessa fotossíntese, ou em relação à quimiossíntese também, que algumas bactérias fazem. E, enquanto isso, os animais, né, os heterótrofos, além de animais, existem outros seres, né, heterótrofos, mas, em sua maioria, os animais, acontece, então, dentro deles a respiração celular e também uma decomposição que ajuda os autótrofos. Sempre neste balanço eu tenho o nível ecossistêmico da cadeia ali de carboidratos. Então, aqui eu tenho um exemplo dos processos de fotossíntese e respiração celular. Então, aqui vou começar pela fotossíntese. Na fotossíntese eu tenho absorção de gás carbônico pela planta e água, e transformação do gás carbônico e água em glicose, que é C6H12O6, mais oxigênio, que ele libera esse oxigênio. No processo de fotossíntese, que todo vegetal faz, ele possui clorofila, e essa clorofila ela necessita de sol para se tornar excitada, e com essa excitação ela consegue fazer, então, lá no cloroplasto, né, uma estrutura da célula vegetal, lá no cloroplasto resulta na fotossíntese. A clorofila ela precisa de luz solar para ela conseguir fazer,
então fotossíntese. A absorção de gás carbônico e água, transformação então em glicose e oxigênio. Já nos animais, né, a gente tem a absorção de glicose e oxigênio. Lá na mitocôndria tem um processo que se chama respiração celular e liberação de gás carbônico e água. Então, vocês podem perceber que os reagentes da respiração celular são os produtos da fotossíntese. Então, eles entram em equilíbrio. O vegetal produzindo glicose e oxigênio, com os animais, no nosso caso, seres humanos, absorvendo glicose e oxigênio. Aqui, na fotossíntese, os reagentes da fotossíntese são os produtos da respiração celular entrando em equilíbrio. Tudo que a respiração celular produz, a fotossíntese vai absorver para haver uma transformação. Isso é o nível ecossistêmico do processo de carboidrato. E assim, a gente entra no nível sistêmico. Nível sistêmico eu tenho os sistemas do corpo trabalhando para uma absorção futura de nutrientes do carboidrato. Então, eu tenho a ingestão do carboidrato, a digestão dele. Toda vez que a gente fala de digestão, é quebra de alguma coisa, quebra em partículas. Aí a gente tem a absorção dessas partículas. Dentro da célula, a gente vai ter um transporte lá no citoplasma até ter um metabolismo celular. Então, o nível sistêmico, ele acontece na ingestão, digestão e absorção. A partir daqui, eu tenho um nível celular. Lá na célula, eu vou ter a energia do carboidrato transformada e absorvida, né, para alguns outros processos. Então, no nível sistêmico dos sistemas, eu tenho a ingestão, digestão e absorção. Eu tenho a ingestão, por exemplo, de um pão, que é formado de um pão francês, que é formado de amido. Esse amido, ele é digerido, então ele é quebrado, e depois dessa quebra, ele é absorvido e vai ser transportado a glicose para dentro da célula. Daí a gente vai para metabolismo celular. Então, aqui, o que mostra essa figura? Que todos as nossas moléculas, a gente tem uma digestão. Então, a ingestão, digestão e absorção, ela acontece com todas as moléculas. Lipídios, proteínas e glicídios, né, que seriam os carboidratos. Então, eu tenho uma molécula de amido aqui, ela passou pela boca, essa molécula, ela foi digerida em disacarídeo, em maltose, aí passa pelo estômago essa molécula e ela ainda não é digerida, porque lá só se digere proteína. E após essa digestão para maltose, chega lá no intestino, lá no duodeno, eu vou ter algumas outras moléculas que digerem os disacarídeos. Então, vai ser a amilase e a maltase que vão digerir algumas quantidades de carboidratos ainda não digeridos totalmente. Então, o que acontece? A gente começa a nossa digestão de amido, né, de carboidrato na boca, e a gente vai terminar lá no duodeno. E aí, para isso, a gente precisa de enzimas. Então, se vocês tiverem dúvida de alguma coisa em relação à digestão e a enzimas, tem alguns vídeos aqui no canal. Então, a nossa digestão do carboidrato começa na boca pela enzima amilase. Ela é quebrada, então, as moléculas de carboidrato em maltose, que é um disacarídeo. Essa maltose, ela é transportada até o intestino. No duodeno, a gente vai ter a amilase pancreática, amilase intestinal e a maltase, que digerem também carboidratos que ainda não foram digeridos. E a partir daqui, eu tenho uma possível transporte para dentro das células, uma possível absorção. Então, é assim que ele funciona, esse processo sistêmico do carboidrato. E isso, quando é levado pelas células, a gente passa para o sangue. Então, a gente tem uma glicemia. Então, esse termo glicemia é a taxa de glicose no sangue. Então, ela varia de acordo com a nossa alimentação. Então, se eu comi muito amido, eu vou ter mais glicose no sangue. E depende também da nossa atividade, se a gente é sedentário, se a gente é atleta. Então, depende muito dessa taxa de glicose no sangue em relação à nossa alimentação e atividade.
E também, o que essa intensidade de glicose no sangue depende? Ela depende de dois hormônios. Então, eu dependo da insulina e do glucagon para eu ter glicose no sangue. Então, aqui foi absorvido glicose, então eu tenho glicose no sangue a partir daqui. E daí o que acontece? Eu tenho muita, eu acabei de me alimentar e eu tenho muita glicose no sangue. O que a insulina que é produzida no pâncreas faz? Ela ajuda com que essa glicose que está no sangue seja absorvida no fígado e armazenada através de glicogênio. Lembre, lá no início da aula eu falei que glicogênio é uma polissacarídeo de reserva energética e ele está no fígado. Então, a partir do momento que eu tenho muita glicose no sangue, a minha insulina, que é um hormônio, ela vai funcionar de acordo com os níveis de glicose. Então, se eu tenho muita glicose no sangue, essa glicose ela é armazenada no fígado através de moléculas de glicogênio. Glicogênio é uma molécula grande, polissacarídeo, então ela é armazenada no fígado. Então, a insulina, ela tem como função a redução da glicemia no sangue. Então, toda vez que eu me alimento, eu tenho uma redução da glicemia a partir da insulina. Porém, quando eu tenho pouca glicose no sangue, porque foi muito armazenada dentro do fígado através da molécula de glicogênio, então daí eu tenho um outro hormônio chamado glucagon. O glucagon ele provoca o aumento da taxa de glicose no sangue. Então, durante todo o nosso dia, normalmente, durante as suas alimentações e tudo mais, a insulina e o glucagon elas estão agindo. Se você é uma pessoa saudável, é isso que está acontecendo. Então, as taxas de glicose no sangue, quem está diminuindo e aumentando, então, quem diminui a taxa de glicose no sangue é a insulina, porque ela está levando para o fígado para armazenar. E quem está provocando o aumento da glicose no sangue é o glucagon, que está fazendo com que o glicogênio quebre e leve glicose para o sangue. Esse ciclo acontece todos os dias, todas as alimentações que vocês têm. Então, o pâncreas, ele produz a insulina, ele estimula uma formação do glicogênio, então ele vai retirar a glicose do sangue para estimular a formação do glicogênio no fígado. E quando esse fígado ele está com bastante glicogênio, eu tenho uma diminuição de glicose lá no sangue. Então, ele diminuiu o açúcar do sangue. Quando diminuiu o açúcar do sangue, a insulina provoca todo um processo. Então, a insulina estimula a retirada de glicose do sangue. Ela estimula a formação de glicogênio. O glucagon estimula a quebra do glicogênio. E o glicogênio, quando quebrado, ele aumenta o açúcar do sangue. Então, todo esse processo acontece sempre. Porém, a gente tem algumas peculiaridades em relação a isso. Nós podemos ter hiperglicemia, hipoglicemia ou diabetes. Então, são taxas de glicose. Neste caso de hiperglicemia, eu tenho muita glicose no sangue. Hipoglicemia, eu tenho pouca glicose no sangue. E essa pouca ou muita glicose no sangue é por períodos longos. Mesmo que você se alimente, você tem período longo sem glicose, um período longo com muita glicose. Então, por isso que daí a gente determina como um tipo de doença, que você precisa ter um certo controle para ela. E a diabetes é uma má formação da insulina, né? Ou um não saber usar do corpo. Então, ele não sabe usar ou não tem tanto produzida a insulina. Então, você tem uma doença chamada diabetes. A diabetes, ela pode ser de dois tipos. A doença autoimune, ou seja, algumas células do nosso corpo combatem células do pâncreas. O pâncreas produz a insulina. Então, é uma doença, a diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, que o nosso próprio corpo tenta combater, e essas pessoas que têm diabetes tipo 1 é insulinodependente, então são aquelas pessoas que fazem aplicação de insulina no corpo, e geralmente, essas pessoas que têm diabetes tipo 1 foi diagnosticado bem novo, ou criança, ou na adolescência. Então, é uma doença autoimune que o próprio corpo, ele combate células do pâncreas, interferindo na produção de insulina. A diabetes tipo 2 é a diabetes controlada por medicamentos. Então,
ou o corpo não usa a insulina ou não produz insulina suficiente. Então, daí, esse tipo de diabetes, né, diabetes, ele é cuidado com medicamentos, ainda não é um insulino dependente. Mas vocês podem se perguntar, não, mas a pessoa, ela tinha, a gente conhece casos, né, de pessoas que têm diabetes tipo 2 e pode acontecer de vir a ter, né, insulina dependência. Então, ela pode se transformar numa tipo 1. Isso não é todos os casos, mas a gente vê casos de que quem tem diabetes tipo 2 pode se transformar em insulino dependente, usar a insulina para o resto da vida com aplicação de injeção. Então, aqui as taxas de glicose, para mostrar. Então, a taxa normal para vocês é de 70 a 100, a taxa normal. Hipoglicemia é menor que 70. Pré-diabetes é de 100 a 125 miligramas por decímetro de litro. Diabetes mellitus é 125 a 250. Diabetes mellitus é a diabetes tipo 2. E a gente tem a hiperglicemia, que é uma taxa de glicose de 250 miligramas. Então, do normal, de 70 a 100 para 250, a taxa de glicose está muito alta. Então, é uma hiperglicemia. E na hipoglicemia é menor que 70. E a gente tem alguns sintomas que diferem de hipoglicemia para hiperglicemia. Então, os sintomas de hiperglicemia: muita sede, cansaço extremo, aumento de apetite e emagrecimento. Então, a gente tem várias causas que podem interferir nessa hiperglicemia, então, de defeito genético, alguns problemas endócrinos, de hormônios, drogas, agente químico, e as diabetes, tanto gestacional, tipo 1 e tipo 2. O diagnóstico, ele é feito a partir de glicemia de jejum, teste de tolerância à glicose e glicemia plasmática casual. Já na hipoglicemia, eu tenho o suor excessivo, a tontura, palpitação, quando tem aceleração do coração, né? E a mudança de humor. O diagnóstico é feito a partir da glicemia de jejum e glicemia plasmática casual. Algumas causas dessa hipoglicemia, que é a taxa de glicose bem abaixo, então, de 70 miligramas. As neoplasias, que são cânceres, alterações hormonais, como HCG e o cortisol. Então, alterações hormonais também influenciam na hipoglicemia, que é a glicose no sangue, e também o alcoolismo. Então, pode causar uma hipoglicemia até uma desidratação. Aí a diferença, então, suores, eu tenho ausentes na hiperglicemia, frequentes em hipoglicemia. Tremores, ausentes na hiperglicemia, hipoglicemia frequente. Cansaço, presente em hiper, ausente em hipo. Glicose no sangue, superior a 200 miligramas na hiper, de 40 a 60 em hipo. Hálito cetônico, então um hálito diferenciado, presente ou ausente na hiperglicemia, por isso que ele não é um fator muito avaliado. E a hipoglicemia é ausente. E agora a gente falou do nível sistêmico, no ecossistêmico, de uma forma geral, que é o ecossistema, o equilíbrio entre autrótrofos e heterótrofos. O nível sistêmico, que é dentro do corpo, no sistema digestório, então eu tenho uma ingestão, digestão e absorção que acontece lá no duodeno, intestino delgado, jejum e ilho. E agora a gente vai para nível celular. Então, como que a energia é obtida pelas células? A energia, beleza, eu falei da digestão, da ingestão, da absorção, eu estou falando de carboidrato, a glicose entrou no sangue, mas e agora, como que é transformada em energia? Como a energia é armazenada pelas células, então, através do carboidrato, a gente vai ter energia. Mas como que é armazenada dentro dessa célula? E como a energia é usada no metabolismo celular? Então, a célula tem um metabolismo, ela vai funcionar de alguma forma. E como que essa energia é usada? Ela é armazenada, usada periodicamente? Como que acontece? A gente vai ver de agora por diante. Então, eu tenho metabolismo energético. De uma forma geral, o metabolismo energético de qualquer ser, a gente tem reações de síntese ou reações anabólicas, que utilizam energia, e as reações de degradação, que é quebra. A gente tem o catabolismo,
reações catabólicas, que liberam energia. Então, da mesma forma que a síntese, ela junta moléculas, o catabolismo quebra essas moléculas. No anabolismo, eu uso energia. No catabolismo, eu libero energia. E a gente vai ver o que é isso mais para frente. Então, anabolismo, eu tenho uma biossíntese. Toda biossíntese, então, tem uma aula aqui sobre biossíntese de proteínas. A gente tem a formação de proteínas. Aqui, biossíntese de carboidratos. Onde é que acontece a biossíntese de carboidratos? Dentro dos vegetais. Então, a biossíntese, ou anabolismo, é a síntese de moléculas biologicamente importantes. Geralmente, a fotossíntese acontece na presença de sol, que a clorofila precisa ficar excitada para produzir alimentos. Esses alimentos, depois de uma parte, né, de uma fase, passa a ser moléculas menores e é transformado em energia. Aí, essa energia, ela dentro de um ser, então os carboidratos foram quebrados em moléculas pequenas e gerou uma energia. Essa energia dentro de um ser, ela é armazenada em adenosina trifosfato. Então, todo carboidrato que foi digerido em glicose, essa glicose, ela é transformada em energia e essa energia, ela é chamada de adenosina trifosfato ou ATP. Então, toda vez que a gente fala em energia da célula, a célula usa energia em forma de ATP. Então, resumindo, a fotossíntese é um processo anabólico que faz a energia luminosa se transformar em energia química e produzindo carboidratos, que essa é a molécula, as moléculas químicas aqui. Então, através da luz, acontece uma transformação de energia luminosa no carboidrato, com adição, então, de gás carbônico e água, eu tenho produção de glicose e oxigênio. As reações que acontecem a partir dessa glicose gerada, eu tenho umas reações catabólicas, então a pessoa ingeriu, ela digeriu e absorveu. Então, daí esse carboidrato, aquela glicose, ela vai passar por reações catabólicas que quebram, né, essa glicose e vai gerar ATP. ATP, adenosina trifosfato, é o combustível de qualquer ser, de qualquer célula nossa. Então, para que a gente precisa dessa energia? A gente precisa de ATP para manter o organismo em funcionamento. A gente tem dentro do nosso corpo trabalho químico, então a gente tem diversos processos de biossíntese, que é anabolismo, e a gente precisa de energia para fazer anabolismo. A gente também tem trabalho mecânico, então a contração muscular que acontece entre miosina e actina, ela acontece pela entrada de energia das células. Se ela não tiver energia, nossa célula não vai se mexer, não vai se contrair muscularmente. E a gente tem também um trabalho de transporte. Os impulsos nervosos que eu tenho numa aula aqui também de sistema nervoso, a gente fala muito de impulso nervoso, que é a sinapse. O que acontece durante a sinapse? Bomba de sódio e potássio. É um transporte ativo que gasta energia. Então, a gente precisa de energia, a gente precisa de ATP para ver sinapses e impulsos nervosos. Nossa aula era isso, então, hoje. Muito obrigada. Qualquer dúvida, estou à disposição.